Oi pessoal, eu sou o Márcio Raskorski. E eu sou Taula Armentano e esse é o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. Confira a edição que preparamos essa semana para vocês. Saiba o que mudou com a nova lei sobre elevadores no Rio de Janeiro. Você sabe como o gás chega até o seu condomínio? Acompanhe com a gente. E como sempre, o nosso bloco interativo com as suas perguntas, as nossas dicas culturais. Fique com a gente. Uma nova lei no Rio de Janeiro proibiu a diferenciação entre elevadores sociais e de serviço. E para explicar melhor essa legislação, convidamos o advogado especializado em condomínios, André Luiz Junqueira. André, querido, a nossa conversa hoje vai ser sobre essa lei nova do Rio de Janeiro, sobre não ter mais elevador social e de serviço e ter somente um elevador de carga. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre essa lei e qual que foi o contexto dessa lei, por favor. Essa lei recente é a 7957, né, que surgiu agora esse mês. Ela, pelo menos é o que consta da exposição de motivos dela própria, é simplesmente banindo qualquer tipo de denominação de elevador social de serviço. No máximo, a gente pode chamar de elevador de carga, né? E aí a ideia, pelo menos os objetivos dessa lei são, primeiro, evitar qualquer tipo de discriminação, e a ideia também de que fazer essa diferenciação, de alguma forma, impede, dificulta o tráfego de pessoas nos prédios. No máximo, a gente pode chamar de elevador de carga, né? E aí a ideia, pelo menos os objetivos dessa lei são, primeiro, evitar qualquer tipo de discriminação, e a ideia também de que fazer essa diferenciação, de alguma forma, impede, dificulta o tráfego de pessoas nos prédios. A legislação ela não fala exatamente se isso vale para qualquer tipo de edifício, e aí seria só não residencial, se seria no residencial, não deixa claro. Então, se interpreta que vale para toda edificação, o que absorve qualquer tipo de condomínio edilício. Mas existe dúvida, porque a lei anterior, que tem, se não me engano, 20 anos, se não me engano, não, tem 20 anos, é a lei 3629, de 29 de agosto de 2003, ela já era específica de proibir discriminação entre elevadores. E, embora ela não banisse essa classificação de social e de serviço, ela deixava clara que era proibido qualquer discriminação de raça, cor, sexo, cor, origem, condição social, idade, porte, presença de deficiência e doença não contagiosa, né, por contato social. Então, ali era específico de discriminação, né? Essa nova fala que é discriminação, mas não é assim tão clara, né? E a anterior, que continua em vigor, que essa nova, ela nem menciona a anterior. Você acha que as empregadas domésticas que sempre usaram o elevador de serviço e nunca ninguém precisou falar para elas usarem o elevador de serviço porque elas sabem que elas não devem usar o elevador social? Não é uma mudança de nomenclatura que vai mudar isso. Ela vai continuar usando, só que agora ela vai usar o de carga, né? Essa denominação, assim, muitas pessoas já utilizavam normalmente. E aqui no Rio de Janeiro, desde 2003, isso eu não posso exigir que ninguém, a você entregador, você entregador de aplicativo, você empregado doméstico, você tem que usar o de serviço. Eu já não podia exigir isso já há 20 anos. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu já não posso fazer isso. Não, aqui em A São pessoa Paulo vai lá e também usa. não. Aqui em São Paulo Então, também não. a pessoa já vai lá e usa. Ela usa o que ela quiser, então já faz. O que isso vai mudar a vida deles? Absolutamente nada.
né? Absolutamente nada. Aí eu tiro a plaquinha, tá? Coloco de carga. Provavelmente essas pessoas que se acham talvez inadequadas de no social vão continuar indo no de carga. Então, e no que elas foram discriminadas? Eu sou menos gente quando eu uso de serviço, né? Quando eu chego aqui no meu prédio, aí o porteiro já abre, tá o social, aí tá o de serviço ali. Ah, não, não vou no de serviço, não. Não vou não, porque Que eu não? só no social. Bom, que isso? Eu sou. Não, não, você até me diminui, você, pô, vou de serviço. Ah, pelo amor de Deus, assim, haja baixa autoestima, né? Eu preciso ir para o elevador de social para me considerar ser humano. Assim, é desnecessário isso. A questão é, a gente não pode discriminar ninguém. Então, discriminar ninguém, isso não vai ser uma leizinha que vai mudar o fato de que eu não posso maltratar outra pessoa, né? Então, já tivemos vários episódios históricos, né, de discriminação em elevadores, né? De gente famosa, inclusive, né? Então, mas esse ponto específico, ele é muito pequeno, é muito pequeno. Bom, muito legal. O André é meu amigo há tantos anos, um baita advogado no Rio de Janeiro. Agora, Taula, eu tenho algumas ponderações, sabe? Porque, claro que a gente não pode discriminar ninguém por cor, por raça, por credo, por idade, por condição social, condição econômica, nada disso. E essa história de ter elevador de serviço social, para que num deles os proprietários frequentem e os outros, os serviçais, frequentem, não faz o menor sentido. Isso há muitos anos. Isso pode configurar discriminação, preconceito, e a lei é muito boa. Mas tem uma outra questão que é pela natureza do uso do condomínio. Então, quem vai usar o condomínio, usar o elevador para um fim social, vai pelo elevador social. Era assim. E quem vai para prestar um serviço, muitas vezes vai pelo elevador de serviço porque tem que carregar um equipamento, às vezes o equipamento está todo sujo de graxa, ou a pessoa está ali com outros itens que vai usar no serviço e que se for no social vai emporcalhar o elevador. Então, às vezes, é pela natureza do serviço. E é bom ter essa divisão, porque aí você mantém um elevador para subir equipamento, para subir coisa pesada. Eu não vejo problema nessa forma, quando é pela natureza e não pela pessoa, mas sim pela natureza. Eu, particularmente, prefiro nos meus prédios que a pessoa que vai prestar serviços está com equipamento muito grande, muito pesado, ou às vezes muito sujo, que vá por um único elevador para não atrapalhar o outro, mas é uma discussão polêmica. Na verdade, eu penso muito como você. A distinção, ela não se refere ao uso das pessoas em si. Mas qual é a finalidade? A gente vai fazer uma mudança num condomínio, vai usar o elevador social? Não vai usar o elevador social, vai usar o elevador de serviço, não é legal. Você está usando ali o seu elevador social para ir para casa ou com uma visita e está cheio de equipamentos, como você disse, ou até de móveis. Né? Então eu acho que a distinção ela não deveria ser pelo uso com relação às pessoas, e sim com relação à finalidade. O que você vai fazer? Né? Vai ser uma mudança? Vai ser uma manutenção? Até porque, Márcio, uma curiosidade, eu fiz uma modernização há alguns anos num condomínio, 33 elevadores. E a gente escolheu um tipo de equipamento para o elevador social, que o transporte é com maior conforto, não é um elevador que leva tanto peso, e para o elevador de serviço é um outro maquinário, porque o objetivo dele é que possa carregar mais peso e tudo mais. Então, se a distinção da lei, ela vai só para a questão do uso das pessoas, enfim, tá ok, isso já acontece há muito tempo e tem que ser assim mesmo. Agora, mudar o nome, aí eu não sei se não vai ficar um pouco difícil até das pessoas identificarem o uso. E vai atrapalhar a operação, tenho certeza que vai atrapalhar a operação. Então a gente defende, óbvio, a igualdade, a gente é contra qualquer tipo de preconceito, mas aqui a gente está falando de finalidade. Qual é a finalidade que a pessoa vai usar o elevador? Mas enfim, essa é uma boa discussão. Sim, sem dúvida. Taula, essa semana o Síndico Lab News foi até o ABC, aqui em São Paulo, na planta da Supergasbras, nosso patrocinador, e a gente foi entender melhor como o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, chega até os condomínios. Gente, é uma estrutura incrível e o GLP é mais barato que o gás natural, hein? É metade do preço. Então vamos assistir a matéria? Vamos embora. Eu sou Mariana De Simone e hoje o Síndico Lab News veio aqui para Mauá para visitar a planta da Supergasbras. E para explicar para a gente como tudo funciona,
eu chamei a Caroline Silva, que é técnica de segurança da Supergasbras aqui em Mauá. Tudo bem, Carol? Explica pra gente como que funciona aqui. Olá, Mari, tudo bem? Nós recebemos o bombeio, né, pela Petrobras. O que é esse bombeio? Seria a porta que chega o gás até a nossa unidade, através de tubulação subterrânea, né? E de dentro da nossa unidade é feito o armazenamento nos nossos tanques de armazenamento. Através desses tanques, então, a gente faz a separação para onde vai para a distribuição granel, que seria aqueles caminhões, carretas autotanques, que fazem a distribuição para os condomínios. Ah, bacana. E assim, é aqui como um posto de gasolina ou não? Do jeito que o gás chega aqui, ele vai para os condomínios? Não é como o posto de gasolina, né? Porque a gente recebe da Petrobras, e então a gente tem um parâmetro de gás, que seria a variação entre butano e propano. Então a gente recebe esse gás, tem as características, e aí a gente faz somente o fracionamento. Entendi. Então, a Super não mexe no gás que vem da Petrobras. Já é responsabilidade mesmo da própria Petrobras. A gente só fraciona o produto que eles entregam pra gente. Bacana, Carol. Muito obrigada, viu? Nada. Bom, Márcio, pelo que você pode ver, gás é super necessário, não existe condomínio sem que haja distribuição do gás, ele pode ser feito pelo gás natural ou pelo GLP. E eu quero deixar aqui um lembrete, né? Quantos acidentes a gente já viu acontecer também pela falta de manutenção com relação aos equipamentos de gás. Então, vale sempre lembrar que é importante fazer aquela vistoria nas unidades, mesmo sendo privativa, né? É importante que o síndico se atente para isso, evita muito acidente. Então, já que a gente está falando de gás, vale uma dica também voltada para a segurança. Dica simples, né? E aliás, gente, que planta linda da Supergasbras, que empresa estruturada, forte, está há tantas décadas aí no mercado. E você falou de acidente doméstico, tem muito de fato que é causado pelo gás. E a gente já viu umas tragédias, né? Às vezes de casal dormindo e morre porque é um gás que não conseguiu sentir o cheiro, né? E aí não percebeu que a pessoa já estava ali não é contaminada que fala, né? Como que fala? Não sei. Asfixiada. A gente recebeu uma cola aqui. E não deu tempo de perceber. Então, tem algumas dicas simples, por exemplo, sentir o cheiro de gás, abre a janela, não acende nenhuma luz, não faz nada que pode dar alguma coisa elétrica, porque pode explodir de fato. Tem tanta dica simples, né, que evita a tragédia. E para quem tem aquecedor de passagem, pelo menos a cada ano, dar uma manutenção, fazer uma vistoria, porque o vazamento acontece lá. E eu quero ir na planta, viu, conhecer. Tem uma forma, né, hoje de você transformar os equipamentos de GLP, de natural. Então é interessante assistir, entender um pouco sobre como funciona o fornecimento do gás, até porque a conta é alta nos condomínios quando trata-se de gás. Então vale a pena estudar e ver quais são as dicas aí que o mercado tem para esse tema. Entender, né, para cada condomínio se vale mais a pena ter o gás natural ou o GLP. Para quem quer trocar de um sistema para outro, como faz a conversão? Tem equipamento? É caro? É barato? É aprovado pelo Inmetro? Enfim, tudo isso é uma boa discussão, porque a gente cada vez mais vai gastar mais grana com gás, com energia elétrica, com água, não tem como fugir disso. É isso aí. Bom, e agora, Taula, vamos falar de um caso que mais uma vez preocupa a gente, que é sobre a violência dentro dos condomínios. Aqui na Praia Grande, litoral de São Paulo, o filho de um ex-vereador agrediu o zelador, né, colaborador antigo do condomínio. Ele foi até o apartamento do agressor por conta de relatos de barulho. E aí o zelador disse que o jovem estava lá alterado. E enquanto esperava o elevador, ele foi pego de surpresa com um soco no rosto. E parece que rolaram até mordidas, teve mata-leão, esses meninos valentes aí que lutam jiu-jitsu, essas coisas. Enfim, é um horror, né? Nossa, desnecessário, né, Márcio? O que está acontecendo? As pessoas estão tão corajosas e perdendo a razão. Não é a primeira vez que a gente faz um anúncio de agressão, né, a síndicos no condomínio. Eu contei agora uma agressão até a uma criança. Acho que a gente precisa dar uma parada, respirar e pensar para onde a gente está conduzindo a nossa vida. Com relação aos síndicos, como eu falei, são pessoas que estão lá, dispõem do seu tempo, muitas vezes como atividade profissional, estão trabalhando e ainda ficam expostas a esse tipo de situação. Aí a importância de ter as imagens como prova, importante
que a polícia tenha rigor. E sabe, Taula, o que eu tenho visto por aí? O importante é que a autoridade policial, o delegado que vai pegar esses casos, consiga entender a natureza do crime que aconteceu. Porque, por exemplo, se um menino forte deu um mata-leão num senhor, não é uma mera violência, é tentativa de homicídio. Porque se alguém dá um mata-leão num senhor, está tentando matar. Então, se mudar o enquadramento do crime, a punição vai ser mais rigorosa. Uma coisa, Márcio, que a gente vê muito faltando em condomínio são planos de contingência para que quem vai fazer apuração dessa situação de barulho ou até de uma briga ou de alguém que está passando mal, tenha também um treinamento específico, a gente tem falado bastante sobre isso, para saber como abordar também esses assuntos. Então, são assuntos delicados, a gente mexe no dia a dia das pessoas, muitas vezes de coisas que estão sendo feitas erradas, mas tem que ter respeito, jamais agressividade ou agressão. É isso aí. Se tiver punição com rigor, isso vai diminuir cada vez mais. Sem dúvida. Márcio, agora saindo totalmente desse clima pesado de agressão, nós vamos falar das perguntas da nossa audiência, que a gente adora responder, eu e o Márcio aqui. E a primeira pergunta que encaminharam para a gente lá no nosso Instagram foi da Adriana Noemi. Ela pergunta se pode levar no elevador social, especialmente nos casos em que o elevador de serviço esteja quebrado, as compras do supermercado. Não, sem dúvida. Se está quebrado o elevador, pode pegar as compras, pôr no carrinho, levar no social numa boa. Agora, se o elevador de serviço está funcionando, não faz sentido subir pelo social com as compras, a não ser que sejam 2 sacolinhas que você carrega na mão, aí tá tudo certo. Agora, compra mesmo, que você tem que pegar o carrinho, tudo, não faz sentido subir pelo social. Aliás, vou te contar uma história. Eu um dia tive que cuidar de um caso bobo, mas que talvez ilustra isso, de uma moradora de uma médica que saiu para trabalhar com a roupa branca, limpíssima, e aí tinha alguém no elevador de serviço, no elevador social, carregando uma coisa que era para estar no elevador de serviço e sujou todo o uniforme dela, ela ficou bem brava, falou, pô, Márcio, a gente tem outro elevador justamente para isso. Eu falei, senhora, está coberta de razão, me perdoa e não vai mais acontecer. Por isso que eu acho importante ter a distinção de elevador social e de serviço, não pela condição da pessoa, mas sim pela natureza do uso. Pergunta tudo a ver com o que a gente falou no nosso tema aqui do Síndico Lab News, concordo plenamente com você. Está quebrado, tem que usar, a pessoa não vai ficar, né, não vai subir com as compras pela escada. Se for uma coisinha ou outra, concordo com você que pode usar assim no social, mas carrinho, bastante compra, um monte de mala, aí você não vai entrar no elevador de serviço, né? Aí é o mesmo critério que a gente falou antes, vai pelo social, aí você vai pelo de serviço. E sabe que tem uma coisa também, às vezes é bobagem, mas a gente tem que pensar nos detalhes, né? Você imagina, você foi no mercado, foi no sacolão, você está com 3 sacolinhas, mas você comprou peixe. Aí fica no elevador social, aí alguém está indo para uma festa, está tudo arrumado, perfumado, aí tem que pegar o elevador com cheiro de peixe, vai pelo de serviço, é pela natureza, não é pela condição da pessoa. Mas enfim... Excelente exemplo esse de subir as compras pelo elevador social, carregando peixes, frutos do mar, realmente não ia ser muito agradável, não. Bom, e a nossa segunda pergunta é do Wilson Domingues. Ele diz o seguinte, que o conselheiro do condomínio dele é marido da síndica. Você acha que pode isso? Márcio, eu acho que, ainda que possa, não faz o menor sentido, né? Eu acho que não convém. Eu acho que não convém, mesmo porque vai dar briga em casa. Certamente vai dar briga. Agora, se eles têm 2 apartamentos e ela foi eleita síndica por um apartamento e ele eleito conselheiro pelo outro apartamento, juridicamente é possível. Mas eticamente é meio estranho, né? Alguém aprovar ou reprovar as contas do marido ou da esposa. E quando eles estiverem brigados, como é que vai ser? Já pensou? O conselheiro começa a perseguir a síndica por conta de uma briga matrimonial. Como você disse, ainda que não haja um impedimento jurídico, muita coisa em condomínio ela é pela razoabilidade, pelo bom senso. Não convém. Né? Não convém, não é saudável para ninguém. E outra coisa, né, Márcio, eu acho que não passa uma questão assim de transparência para a coletividade. Eu não aconselho. Se a gente for levar para o mundo empresarial, é aquela história de compliance. Uma boa regra de compliance diz, talvez,
que a esposa não tem condição de avaliar, de analisar as contas do marido e vice-versa. Mas eu acho que a própria comunidade, na hora de votar, tinha que se atentar para isso e já alertar na hora. Falar, olha, gente, não dá, nós não vamos votar, porque não faz sentido. Agora, se o condomínio também acha que eles são uma boa dupla e não tem nenhum desses problemas, aí é decisão de cada condomínio, por isso que a gente fala que cada condomínio tem o seu jeitinho de ser, não há impedimento legal. A expressão que eu mais gosto, né, que cada condomínio cria suas próprias regras e tem a sua própria história, é quando a gente fala que condomínio é um microcosmos, né? Cada condomínio é um micromundo com leis próprias, com regras próprias e com uma dinâmica própria. É muito curioso e é um microcosmos mesmo. Talvez esse seja o encanto da vida em condomínio. Sem dúvida. E agora nós vamos para as nossas dicas culturais da semana e hoje eu vou dar uma dica cultural e gastronômica, que é a pizzaria mais antiga em funcionamento em São Paulo, que é a Cantina Castelões, lá no Brás. Um passeio muito gostoso, saboroso, para fazer em família e olha, a melhor pizza da cidade e é lá no centro. Muito legal, Nossa, quem não conhece essa pizzaria? Bom, já que você falou de coisa antiga, no centro de São Paulo e para comer, eu vou dar uma dica também. Tem um restaurante no centro da cidade, perto ali da Praça da República, pertinho do Copan, chama Dom Carlini. É o restaurante mais antigo em funcionamento aqui em São Paulo, desde 1800 e pouco, é muito, muito antigo. E hoje quem cuida já é a terceira ou quarta geração da família, se eu não me engano. Não é caro, é um restaurante com um precinho bacana. E, gente, dá uma sensação tão gostosa entrar lá, porque ele é antigo, tem aquela toalha xadrez na mesa, sabe? De cantina mesmo. Os pratos são hiper bem servidos. Vale a pena, chama Dom Carlini. É isso, ó, gente, eu dei uma sugestão aqui, depois vocês falam no YouTube o que vocês acham, tá? Tô fugindo do texto, porque assim eu provoco vocês falem que querem e o pessoal do Síndico Lab News tem que fazer. Falei que a gente tem que gravar um dia em loco as dicas do Márcio, porque a gente quase sente ali que estamos comendo, ou saboreando, ou no lugar que você indicou, então fica a dica, pessoal do Síndico Lab News, tenho certeza que a nossa audiência vai adorar, e aí a gente vai em loco gravar com o Márcio a dica cultural dele. Dos 7 pecados capitais, um dos meus mais fortes é o pecado da gula. Amo comer, amo beber, gasto uma nota comendo fora, acho um passeio delicioso, às vezes só para comer, às vezes para beber, às vezes para fazer os dois. E um dia a gente faz uma externa, né? É isso. E pessoal, muito gostoso estar aqui dividindo com vocês o Síndico Lab News. A cada semana a gente tem tentado ficar mais à vontade, aproximar vocês aqui do nosso dia a dia, afinal de contas somos todos síndicos, vivemos essa loucura que é condomínio e não deixe de curtir o nosso jornal toda sexta-feira às 21 horas, dê o seu like e ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho aqui do Síndico Lab News, que é feito para você. Bom, então Síndico Lab News, né? O seu jornal do mercado condominial, toda sexta, 21 horas, aqui no canal do Síndico Lab no YouTube. Então, esperamos vocês, até a próxima e como a Taula disse, a gente faz isso aqui com muito carinho, com muito gosto. Somos amadores, mas devagarzinho estamos melhorando, né? É isso aí. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.